Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou o profeta Muhammad sallam, como o profeta Muhammad sallam ele diz: "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah subhanahu wa ta'ala me educou e ele me educou da melhor forma, e por isso o profeta Muhammad sallam, como nós estamos citando sobre a vida dele, em todas as partes da vida dele ele teve um comportamento diferente, diferenciado, o seu comportamento, nas suas atitudes. E nós chegamos a falar na última aula sobre os filhos do profeta Muhammad sallam e sobre uma pessoa que foi adotiva do profeta Muhammad sallam, que seria Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha foi importante nós citarmos algo da sua vida, e hoje, inshallah, nós vamos falar sobre, finalizar sobre a vida do Zayd ibn Haritha e como nós poderemos aprender da educação do profeta Muhammad sallam em relação ao que ele passava para Zayd ibn Haritha. Nós falamos que Zayd ibn Haritha, ele foi um garoto que estava junto com a mãe dele de uma outra tribo, e não de Meca, não de Quraysh. Uma tribo que seria distante de Quraysh, e que a mãe dele, quando ele era pequeno, levou ele para a tribo dela, uma tribo chamada Ma'an, essa tribo que seria da família da mãe dele, e onde tem uma outra tribo que era chamada a tribo de Bani al-Qayn. Eles foram atacar a tribo da mãe do Zayd ibn Haritha e eles levaram o dinheiro deles e capturaram muitas crianças ali e levaram para vendê-las como escravas. E antigamente tinha escravidão, e a escravidão ela vinha de todas as formas. Dentre elas era roubar uma criança, era atacar uma tribo, na guerra, em qualquer situação. Eles pegavam essas pessoas como escravas e vendiam elas. A escravidão era normal naquela época e as pessoas tinham isso como uma questão normal. E o Zayd, ele foi capturado na tribo da mãe dele e levado. Depois que foi levado, a mãe dele voltou para a sua tribo e ela contou o que aconteceu ali. Os pais, o pai dele, do Zayd, o tio dele, a família toda ficaram preocupados e ficaram procurando pelo Zayd, que tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. E o pai dele, com certeza, ele ficou muito preocupado. Será que o Zayd ele está vivo? Ele está morto? Em que parte do mundo ele está? Até que ele citou vários poemas sobre essa questão, sobre o amor dele pelo Zayd, onde que estaria o Zayd, que ele jamais largaria as viagens por todas as partes do mundo até se encontrar com Zayd. E num certo ano, a tribo do Zayd, umas pessoas vieram para Meca para fazerem uma peregrinação. E tinha a peregrinação antes do Islã, conforme ela era feita desde o tempo do profeta Abraão, de uma forma que era diferente. As pessoas trocaram algumas coisas, mas eles vinham para Meca para fazerem a peregrinação da forma deles. E algumas pessoas da tribo de Zayd, eles chegaram e viram Zayd ibn Haritha ali em Meca. E nós falamos que o Zayd, ele foi, depois de capturado, ele foi vendido numa das cidades, e tem um homem chamado Hakim ibn Hizam. Esse homem, esse Hakim ibn Hizam, ele era o sobrinho da Khadija, radiyallahu anha. E ele foi lá e falou para ela: olha, eu comprei vários escravos, eu quero te presentear um desses escravos. E ela olhou e viu que o Zayd ibn Haritha era a pessoa que mais tocou ela. E ela falou: eu quero esse de presente. E ela pegou o Zayd ibn Haritha de presente do sobrinho dela, Hakim ibn Hizam, e ela levou para casa. E lá ela presenteou o profeta Muhammad sallam, dizendo para o profeta Muhammad sallam: aqui há um escravo que eu quero lhe presentear com ele. E o profeta Muhammad sallam, o Zayd, dentro da sua casa, ele vivia
A escravidão, como nós falamos, era normal, e o escravo, o que ele iria fazer? Ele era para fazer o trabalho de casa, para ser um empregado, uma pessoa que vai fazer tudo o que eles ordenarem ele a fazer. Só que ele vivendo na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso antes da profecia, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser profeta. O Zayd, ele sentia o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com ele. Então ele foi crescendo, até que, como nós falamos, uma parte da tribo dos pais dele chegaram até Meca, e lá eles viram o Zayd na frente deles. Eles viram o Zayd em Meca. Eles reconheceram ele, e ele os reconheceu. E ele falou para eles: diga para os meus pais que eu estou no local em Meca, estou com um pai melhor do que o meu pai, que seria o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. A tribo dele, essas pessoas voltaram e levaram essa informação para o pai do Zayd, para o tio dele, para a família dele. No exato momento, o Haritha, o pai do Zayd, com o irmão dele, que seria Ka'b, e outras pessoas vieram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até Meca, e foram lá perguntando onde que é o Muhammad, a casa do Muhammad. Quando acharam a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles tocaram a porta e disseram para ele: nós ouvimos falar que há uma pessoa chamada Zayd. O Zayd, a história dele é 1, 2, 3, e nós viemos aqui te oferecer o que você quiser de dinheiro, o que você quiser de bens, para nos dar em troca o nosso filho Zayd, porque toda a família e a mãe dele está esperando por ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: melhor do que isso, eu vou apresentar o Zayd para vocês. Se ele os reconhecer, eu dou para ele a escolha. Se ele quiser continuar comigo, vocês não podem forçá-lo, e se ele quiser ir com vocês, vocês podem levá-lo, mas não precisam pagar nada, em troca de nada. Então a decisão será dele. Eles disseram: com certeza, essa é a melhor justiça que foi vista na nossa vida. Uma pessoa falar: deixe ele escolher entre a pessoa que ele está como escravo e os pais dele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao sair, quando ele mandou o Zayd sair, aí o Zayd, ele saiu e foi lá e abraçou o pai dele, o tio dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: você conhece? Ele falou: sim, esse é meu pai e esse é meu tio. Reconheceu, se abraçaram, se cumprimentaram, e ele disse a ele o que tinha falado para os pais dele, para o pai dele e o tio dele. E o Zayd, ele disse: jamais irei escolher uma pessoa para permanecer com ela, mesmo sendo os meus pais, do que o Muhammad alayhi salam. Como nós falamos, ele não era o profeta ainda. Eles disseram: mas você prefere ficar com Muhammad do que ir conosco? Ele disse: sim, porque pelo que eu vi desse homem, jamais eu largaria ele. O que essa pessoa viu? O que o Zayd, ele viu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As boas condutas, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse sobre a questão da conduta, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Eu somente fui enviado para complementar os melhores comportamentos, as melhores qualidades. Esses comportamentos, essas qualidades que nós deveremos aprender, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é o nosso exemplo, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vocês têm no mensageiro de Allah um grande exemplo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nosso exemplo. Mesmo antes da profecia, nós falamos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e preparou ele para ser um mensageiro. E assim nós deveremos aprender dessa história, como nós deveremos nos comportar com as pessoas que estão sob o nosso domínio. Às vezes você é patroa, você é dona de alguma questão que trabalham muitas pessoas junto com você, você tem uma empregada, você tem um funcionário. Como é que você trata essa pessoa? Nós deveremos aprender com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para esse menino, esse garoto, escolher o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
em vez dos seus pais, com certeza ele viu um grande comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da melhor forma, as melhores qualidades que eram oferecidas a ele dentro da sua casa. Mesmo ele sendo um escravo ali, então imagine, o escravo ele quer a liberdade de qualquer forma, mas o Zaid não, ele não queria, ele queria permanecer. Por quê? Porque o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais ele poderia ver, e jamais ninguém na nossa vida conseguirá ver o comportamento igual ao comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e por isso que nós deveremos aprender e seguir quais são as questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. Se nós olharmos e analisarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa, mesmo sendo enobrecido, ele é o mensageiro de Allah, é a melhor pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu dentre todas as suas criaturas, e mesmo assim, às vezes entrava um beduíno, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado com seus companheiros, e não sabia diferenciar entre o profeta Muhammad e seus companheiros. Então ele não era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que queria se diferenciar nas suas roupas, na sua posição, no seu local, no seu lugar, no seu assento. Não, ele sentava e era uma pessoa igual, até que o beduíno perguntava: quem é de vocês é Muhammad? Imaginem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a sua humildade perante as demais pessoas, como ele era. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, ele saiu com seus companheiros, estavam numa viagem e eles queriam matar um carneiro, e disseram entre eles, os seus companheiros: olha, eu degolo o carneiro, e você tira o couro, e você corta ele, e você assa ele, para não deixarmos nenhum trabalho para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí foram lá, eles pegaram o carneiro e falaram: ó mensageiro de Allah, eu vou degolar. O outro falou: eu vou já tirar o couro. O outro falou: eu vou cortar. O outro falou: eu vou assar. Eles já falaram para não deixar nada para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trabalhar. Eles queriam que ele sentasse, descansasse, e que a carne chegasse a ele da melhor forma, sem ele se cansar. Ele falou: e eu irei ajuntar a lenha. Eu irei ajuntar a lenha, o trabalho mais difícil era correr e ajuntar. Eles disseram: mas nós queríamos que o Senhor descansasse, nós não queríamos dar um trabalho a vocês. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala sobre essa questão: Inna Allah qal a'rif, eu sei que vocês querem o meu descanso, mas Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yakrahu an yara 'abdan mutamayyizan 'an aqrani. Allah subhanahu wa ta'ala, ele detesta uma pessoa que se diferencia entre ele e as pessoas que estão junto com ele. Então não há diferença entre eu e vocês, eu sou uma pessoa igual a vocês. Inclusive na batalha de Badr, subhanallah, na batalha de Badr tinha o exército que foi combater os incrédulos, que vieram eliminar os muçulmanos em Badr. Badr, que seria um local perto de Medina. Os incrédulos vieram com 1000 pessoas com toda a força. Eles vieram com camelos, com cavalos, com armas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu com seus companheiros com alguns armamentos que não dariam para ele enfrentar um exército daquele. Tinha poucos cavalos, poucos camelos, pouca montaria. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a montaria que tinha para ir até Badr, de Medina para Badr, que seria mais ou menos 100 quilômetros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: o fulano e o fulano vão numa montaria. Então um desce, outro descansa, depois ele desce e outro descansa. Então eles queriam nessa viagem que cada pessoa descansasse um pouco e que cada 3 ou 4 tivesse uma montaria. E ali o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a minha montaria seria entre eu, o Ali e Abu Lubaba. Eu, Ali e Abu Lubaba. Então eram 3. O Ali e Abu Lubaba, eles disseram: ó mensageiro de Allah, tudo bem, nós 3, só que o senhor permanece na montaria. Ele disse: não, vocês não são mais fortes do que eu para andar, vocês não são melhores do que eu, para que vocês não querem também pegar mais benefícios perante Allah subhanahu wa ta'ala do que eu. Então eu sou um igual a vocês. Então ele descia da montaria para que o Ali montasse, de repente ele descia para Abu Lubaba montasse, de repente ele montava também igual aos demais companheiros. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ele tinha essa questão de se igualar às pessoas que estão ao seu redor. Isso faz parte do bom comportamento, de como você deve se comportar com as pessoas que estão ao seu redor. E assim o Zayd, ele sentia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se preocupava com ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele dava o máximo de atenção a ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele dava aquilo que ele conseguia fazer para ele. E assim nós deveremos aprender para cultivarmos os nossos filhos, pelo menos dentro das nossas casas. Nós deveremos tratá-los da melhor forma, porque aí quando você fala com ele sobre a religião, ele vai te atender. Agora, se você for uma pessoa grossa, uma pessoa que não tem educação, uma pessoa que fala, não, ele tem que obedecer, ele tem que apanhar, ele tem que ir não sei o que, vai na gritaria, vai nisso e naquilo, jamais essa criança vai te ouvir. Ele vai procurar alguém que ouça mais ele, que trate bem ele. Então nós deveremos tratar os nossos filhos da melhor forma, com certeza, sabendo como tratá-los, porque na hora que você conversa com ele, na hora que você fala com ele, para ele te atender, para ele ouvir as suas palavras, e como nós tínhamos falado na aula passada, você deve ser o exemplo dele para ele, que os nossos filhos precisam de exemplos dentro das suas casas, e que você seja o exemplo para os seus filhos, o exemplo em tudo, o exemplo na oração, o exemplo de falar a verdade, o exemplo de tratar as pessoas da melhor forma, o exemplo de não mentir, o exemplo de ter um melhor comportamento, o exemplo quando a gente come, como é que a gente come da forma que o Islã nos ensina, quando nós acordamos, quando nós dormimos. Então você deve ser o exemplo, ele vai aprender através de você bem mais do que ele vai aprender aí fora. Agora, se você não for exemplo, ele vai catar de qualquer lugar, na mídia, na escola, com os amigos e tal, e muitas vezes as pessoas aí fora, eles vão pegar os piores comportamentos, as piores qualidades. Então por isso a gente hoje fala, mas por que meu filho está dessa maneira? Vamos rever o nosso comportamento com os nossos filhos, aprender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes da profecia, como ele se comportava dentro da sua casa. Por que as primeiras pessoas que se converteram ao Islã foi a esposa dele, a Khadija, foi Ali ibn Abi Talib, que estava junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro da sua casa, foi Zayd ibn Haritha, que estava também dentro da sua casa, foi os filhos do profeta Muhammad e as filhas do profeta Muhammad, porque os filhos dele, eles morreram quando crianças, mas as filhas, elas cresceram e todas elas se converteram ao Islã assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou a palavra do Islã, porque eles sabiam a credibilidade que eles tinham com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através do seu comportamento, através da sua conduta, através das suas palavras, que ele jamais mentiu, jamais falou algo que não era certo, jamais ele teve um comportamento inadequado. Então por isso que na hora que ele fala sobre alguma coisa, então eles fazem o quê? Não, eles vão falar, realmente, se ele é o melhor no comportamento, na conduta, e ele é o exemplo para nós deveremos segui-lo. Então nós deveremos aprender essas questões, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se comportava dentro da sua casa, como é que nós deveremos fazer com que os nossos filhos, a nossa família, sigam nós da melhor forma. Porque às vezes as pessoas falam, mas os filhos eles seguem. Tá, eles seguem. A maior parte eles seguem, principalmente quando são crianças. Os primeiros anos da criança, ela pega 70% de todas as informações que ela vai ter até o final da vida dela. Então, enquanto está na sua mão ainda, antes de ir na escola, já a maior parte do conhecimento ela já pega com você. Se é uma pessoa que fuma arguile, essa pessoa vai crescer colocando arguile na cabeça e vai lá. Mesmo você não vendo, 2, 3, 4 anos, na hora que ele vê arguile, ele vai pegar e colocar na boca. O que ele está fazendo? O meu pai e a minha mãe estão fazendo isso. Se é para fumar, também ele vai lá. Se não achar um cigarro, vai pegar a caneta, vai pegar o lápis, vai pegar qualquer coisa na boca, colocar na boca, e ele vai aprender. Quando crescer, vai falar, os meus pais eram isso. Se você for mentir na frente dele, também ele vai aprender a mentir. Se você tiver um mau comportamento, também ele vai ter um mau comportamento. Por quê? Você passou para ele. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou para nós essa questão da educação, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi". Todos vocês são pastores,
e responsáveis, e todos vocês serão perguntados perante Allah subhanahu wa ta'ala sobre essa responsabilidade. E ele especificou dizendo: فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ. O homem, ele é responsável no seu pastorio, na sua responsabilidade dentro da sua casa. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Será questionado perante Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. A mulher, ela é responsável na casa da sua família, do seu lar. E ela perguntada e questionada perante Allah subhanahu wa ta'ala sobre essa responsabilidade. Qual responsabilidade? A responsabilidade de você com seus filhos. Como é que você está educando eles? Como é que você está se comportando com eles? Como é que você quer que eles sejam? Qual que é o exemplo que você está dando a eles? E assim, o Zayd ele foi crescendo. Depois que o Zayd ele escolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ficou contente. E levou o Zayd e saiu para perto da Kaaba. E levantou a mão do Zayd, dizendo: Ushhidukum, eu testemunho a vocês que Zayd é meu filho. لأن زيد هو ابني يرثني وأرثه. Ele tem herança de mim e eu tenho herança dele. Então é como se fosse um filho atribuído a ele, como se fosse um filho de filiação, como se fosse o pai verdadeiro dele. Então, a partir daquele momento ele começou a ser chamado Zayd ibn Muhammad. Zayd, filho de Muhammad. E aquilo não era proibido porque não tinha o Islã naquele momento. Depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que veio o Islã e veio a mensagem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós falamos que o Zayd ele foi uma das primeiras pessoas a se converter ao Islã, junto com Khadija e junto com a Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Haritha. Depois veio Abu Bakr as-Siddiq, as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda a família que estava ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram as primeiras pessoas que aderiram ao Islã. E depois que passou um grande tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamava o Zayd de filho, as pessoas chamavam ele de filho. Allah subhanahu wa ta'ala ele proibiu que os filhos adotivos sejam chamados como filhos legítimos. Agora, nós poderemos adotar um filho. Você pode adotar uma criança, mas não colocá-la como filho legítimo, não colocar o seu nome para essa pessoa. Você adota ela, você cria ela, você gasta em cima dela, você cria da melhor forma e tal, mas ela continua sendo fulano, filho do fulano, do pai dele, e não você como pai dele. Então isso é proibido pelo Islã. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão, na Surah Al-Ahzab: "Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah." Chame eles pelos nomes de seus pais, isso é mais justo perante Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم. Mas eu peguei uma criança no hospital que ninguém conhece, nem o pai nem a mãe, eu quero adotar. E aí, não posso colocar o meu nome? Ela levar o meu nome? Não, isso é proibido no Islã. Então ele se torna, você coloca o nome e fala: é o fulano, é Zayd, filho dos pais dele. Quem que são os pais dele? Não são vocês. Não são você e sua esposa. Ele vai crescer como se fosse um filho adotivo e não filho como filho real seu. E por isso os filhos adotivos como legítimos não podem ser adotados, sendo lhes atribuídos a filiação dos pais adotivos. Isso é proibido. Tudo bem? Então nós deveremos colocar o nome dos pais reais. Se não soubermos dos pais reais, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: "Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ." Eles são irmãos de vocês na religião. Você fala Zayd, irmão do fulano, e não filho. É o nosso irmão na religião. Então, podemos adotar? Pode, mas não como filho legítimo, como se fosse um filho legítimo. Não. A adoção, ele depois que crescer, ele pode casar com a sua filha. E se for menina, ele pode casar com seu filho. Depois de crescer, ele não pode ver a sua esposa sem o lenço, sem o hijab. Então ele é uma pessoa estranha. Tá, mas eu que criei ele. Mesmo assim, você pode criar ele, você pode gastar com ele e tal, mas ele não pode ser o seu filho real.
E aqui nós temos essa questão da adoção, né? Da pessoa adotar um filho, se ele pode ou não pode. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Inclusive teve essa questão do Zayd, ele era chamado Zayd, filho de Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou esse versículo dizendo Ud'uhum li abaihim, aí não se tornou mais Zayd, filho de Muhammad. E aquilo afetou no Zayd, porque desde pequeno ele era chamado Zayd ibn Muhammad. E Muhammad, quem é o Muhammad? Que a paz de Deus seja com ele. Até que Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou dizendo Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasul Allah. Muhammad não é pai de nenhum dentre os seus homens, mas ele é o mensageiro de Allah. Então nem o Zayd, nem o Zayd. Então Zayd já não se tornou mais filho de Muhammad. Então o profeta Muhammad sallallahu proibiu que ele fosse chamado Zayd ibn Muhammad, porque Allah determinou no Coran que ele não fosse chamado pelo Zayd ibn Muhammad. E Allah subhanahu wa ta'ala deu em troca para o Zayd, que ele foi citado no Coran. E como nós falamos, é o único nome dentre os Sahaba que foi citado no Coran, é o nome do Zayd. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou uma regra aqui também. Nós falamos sobre a história da Zainab bin Jahsh, que era a prima do profeta Muhammad sallallahu. E a irmã dela, chamada Hamna, ela veio até o profeta Muhammad sallallahu depois que muitas pessoas queriam casar com Zainab. E ela veio falar para o profeta Muhammad e pedir o conselho para ele. Quem que você acha que a Zainab deve casar? Ela é uma pessoa nobre, uma pessoa de família, é prima do profeta Muhammad sallallahu. E veio fulano, fulano e fulano, todos pediram ela em casamento. O profeta Muhammad sallallahu disse, diga para Zainab casar com o Zayd. O Zayd, ele não tinha nobreza em relação a sua família, como a Zainab. A Zainab, ela tinha a corrente que chega até o profeta Muhammad sallallahu. O Zayd era de uma tribo que veio como um escravo, foi vendido, depois foi doado, depois foi libertado pelo profeta Muhammad. E de repente, uma pessoa que era escrava para casar com a Zainab. E os árabes antigamente, as pessoas, eles tinham nobreza em relação a isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, diga para Zainab que ela deve aceitar o Zayd em casamento. A Zainab, ela falou, eu aceitar o Zayd? Quem é o Zayd para me aceitar ele? Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou no Coran, na Surah Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse nesses versículos na Surah Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Não cabe a um crente e uma crente. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Se Allah e seu mensageiro determinar uma ordem, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, que eles tenham uma escolha, se eu aceito ou não aceito. Hoje a gente fala a questão de halal, haram, as questões proibidas, as questões permitidas, as questões que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida.
Então esses versículos eles foram revelados por causa dessa situação da Zainab com Zaid, mas ela é geral. Esse versículo é geral. Quando nós recitamos ele, quando nós lemos esse versículo, nós sabemos que quando Allah e seu mensageiro determinarem uma ordem, não cabe a qualquer pessoa, que seja um homem ou mulher, que tenha escolha. Não, eu faço ou não faço. Porque se Allah determinar qualquer obrigação ou determinar qualquer proibição, nós deveremos acatar na mesma hora. Não poderemos ter a escolha e falar depois eu vejo e depois tal. Uma vez nós estávamos falando numa das sociedades, numa das diretorias, sobre a questão do bingo. Ele é permitido ou não é permitido? O bingo na realidade seria o qimar, né? O qimar que nós sabemos que no Corão Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também proibiu. Que seria a questão das pessoas fazerem fazer essas coisas. Eu falei sobre os versículos, sobre os hadith. Aí uma pessoa dentre que estavam presentes ali, eram todos muçulmanos, ele falou: olha, Sheikh, o senhor nos convenceu em relação aos versículos, em relação aos hadith. Agora cabe a nós votarmos aqui se a gente vai aceitar ou não. Falei: como assim? Você é muçulmano ou não? O muçulmano, quando sabe da regra de Allah subhanahu wa ta'ala, não tem o que colocar nem em votação em nada na hora. Mesmo que for, se Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou para o profeta Abraão que mate o seu filho, ele foi lá ver se mata ou não mata? Não, mate o seu filho. Ele foi lá para matar, para degolar o filho dele, o profeta Abraão. Os profetas, as pessoas, quando Allah subhanahu wa ta'ala determina algo, é para o nosso benefício. Então nós não deveremos ter a escolha. Talvez eu não saiba no exato momento que isso me beneficia, mas não precisa você saber se te beneficia ou não. Você precisa saber que a ordem veio de Allah, do seu Criador, aquele que sabe o seu bem, aquilo que sabe mais que você precisa, e você acatar a ordem dele no exato momento. Às vezes a pessoa fala: eu sei que é uma ordem, eu sei que eu deveria colocar em ordem, em prática, eu estou errando. Essa pessoa, tudo bem, a gente fala: você está errando, você tem que pedir perdão e depois você tem que colocar em prática. Diferente de uma pessoa que fala: é uma ordem de Deus, mas eu vou ver se é benéfica para mim ou não, se é benéfica para a nossa sociedade ou não. Isso não existe. O Islã, você ser muçulmano, Islam é você dar toda a sua vida para Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus momentos, sejam coisas que você te agradam ou não agradam. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ela está acima de tudo. E aí a Zainab, quando foi revelado aquele versículo, na hora ela aceitou Zaid, não teve escolha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou com que Zaid pedisse ela em casamento, e casaram. Ficaram um ano. Allah subhanahu wa ta'ala colocou no coração de Zaid e no coração da Zainab que não tivesse aquele amor que deveria ter. E a Zainab era um pouco grossa em relação a Zaid. E o Zaid ele vinha reclamar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não aguentava ficar com a Zainab. Só que isso era uma determinação de Allah subhanahu wa ta'ala para que Zainab casasse com Zaid e depois eles se separassem. E como Zaid era chamado filho de Muhammad, as pessoas daquela época, eles diziam que não poderia casar um homem com a esposa do seu filho se ele separar dela. Aquilo é proibido. E Allah subhanahu wa ta'ala determinou que a separação começasse a ser preparada. E Zaid ele vinha até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dizia: ó mensageiro de Allah, eu não suporto mais viver com a Zainab. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia a ele: amsik alayka zawjak, não, permaneça com a sua esposa, ittaqillah, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah já determinou ao profeta Muhammad que queria acontecer com esse casamento. Haverá separação e Allah irá ordenar o profeta Muhammad que casasse com Zainab bin Jahsh. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. Você escondeu dentro de si aquilo que Allah vai espalhar.
dentre as pessoas. وَتَخْشَى اللَّهَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Você está temendo as pessoas, das pessoas falarem, vai casar com a esposa que foi do filho dele. Não, ele não é o seu filho. Ele não é mais Zayd ibn Muhammad. Allah queria determinar essa regra, cortando ela para que as pessoas adotivas são pessoas estranhas para nós, não são da família, mas sim, são qualquer pessoa que ele pode casar com a sua filha. Se ele casar com uma mulher e se separar dela, você pode casar com ela, porque ele não é um filho que segue as regras como se fosse um filho. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Corão, na Surat Al-Ahzab, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Na hora que chegou o momento, depois de um ano, o Zayd, ele separou da Zainab. Se separaram e ela ficou 3 meses sem casar e tal. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala aqui ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casasse com a Zainab. E ele tudo nessa mesma sura, na Surat Al-Ahzab. زَوَّجْنَاكَهَا. Por quê? Até a Zainab, ela dizia, né? As esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas às vezes sentavam e ficavam falando, né? A Zainab dizia: quem me casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi Allah. Aí a Aisha, ela dizia: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a única esposa que casou com ela e que não era casada fui eu. A Aisha dizia a única que não tinha casado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com ela. As demais todas elas eram ou desquitadas ou que o esposo morreu, porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou, e para cada casamento nós depois, inshallah, futuramente iremos falar sobre isso. A Khadija já tinha morrido, só que quem que estava lá no lugar da Khadija? A Fátima, filha da Khadija. Fátima, a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela via que a Aisha, ela tomava o poder ali da conversa e ela dizia: olha, mas a minha mãe foi a única que casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele era virgem. Se você está falando que você era a única virgem, então a minha mãe é a única que casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele era virgem. Ele não tinha casado com ninguém. Então a Zainab, o que nós queremos chegar aqui, Zainab, Allah ordenou o profeta Muhammad a casar com ela. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com a Zainab para esse motivo, para tirar essa questão do filho adotivo, de ser proibido essas questões. Zayd ibn Haritha, ele viveu, casou várias vezes na vida dele, ele teve filhos. Dentre os filhos dele tinha Usama ibn Zayd, que era amado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tinha uma outra filha de uma outra esposa também. E o Zayd ibn Haritha, para finalizar a história dele, ele era uma das pessoas mais amadas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inclusive Aisha radiallahu ta'ala anha, ela disse: certo dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado na minha casa, ele tocou a porta e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam soube que era o Zayd que estava chegando. Ele levantou sem colocar a roupa por cima das suas costas, então ele saiu somente com a roupa de baixo, do umbigo até o joelho, e não saiu colocando a roupa por cima dos seus ombros, como era a natureza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tanta pressa que ele tinha para abraçar o Zayd e cumprimentar o Zayd. E a Aisha, ela disse: e nunca mais eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela pressa de cumprimentar alguém como ele tinha pressa de cumprimentar o Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, no ano 8 da Hijra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele mandou o mensageiro para os romanos que estavam na parte da Síria, para mostrar a eles e levar uma carta para falar sobre o Islã. E os romanos, naquela época, eles mataram o mensageiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso não era da natureza das pessoas matarem o mensageiro. Isso era um anúncio de guerra. Então eles mataram, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele momento, no ano 8 da Hijra, ele preparou um exército. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não saiu com esse exército, ele preparou 3.000 pessoas
3.000 pessoas, 3.000 soldados, e mandou para enfrentarem os romanos na Síria, perto da Jordânia. E ali os romanos, os bizantinos naquela época, eles ajuntaram 200.000 pessoas, 200.000 soldados. Quando os muçulmanos eles saíram de Medina, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: quem será o líder desse exército é o Zayd ibn Haritha. Se o Zayd falecer, se o Zayd morrer, então vem o Ja'far. Se o Ja'far morrer, vem Abdullah ibn Rawaha. E se Abdullah ibn Rawaha morrer, os muçulmanos que escolham um líder. Até os sábios eles diziam, quando o mensageiro ele escolhe entre 2 ou 3 pessoas, isso é certeza do que essas pessoas irão ser mártires, eles irão morrer. Subhanallah. Então ele disse, o Zayd, se ele morrer é o Ja'far, se ele morrer é Abdullah ibn Rawaha, se ele morrer que os muçulmanos escolham um dentre os seus líderes. E foram lá quando se encontraram e viram que realmente era um grande exército que eles iriam enfrentar. Eram mais de 200.000 pessoas e eles eram 3.000 pessoas apenas. Os muçulmanos começaram a um consultar o outro, o que nós fazemos? Vocês acham que deveríamos voltar, não enfrentar? E todos eles disseram, nós saímos com a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para enfrentarmos os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala e jamais nós poderemos voltar. E dentre eles o Zayd, o Ja'far e Abdullah ibn Rawaha. O Zayd, como era o líder, então ele tomava a frente e ficava com o quê? Com a bandeira do Islã. E eles foram lá, fizeram uma maneira para enfrentarem esse tanto do exército do inimigo e começou a batalha. Essa batalha, quando começou, todas as pessoas dentre os romanos e tal, eles começaram a ir e atacar quem? O líder, que seria Zayd ibn Haritha. Foram lá, começaram a ir em cima e tal, até que encheram ele de flechas, né, de longe, e foram lá, cortaram a mão direita dele, ele segurou a bandeira com a mão esquerda, cortaram a mão esquerda, ele abraçou a bandeira, e começaram as flechas vir de todos os lados, até que o Zayd caiu, e ele abraçado com a bandeira do Islã. De repente veio o Ja'far e segurou a bandeira, e também ele foi atacado e morreu. Veio Abdullah ibn Rawaha também, ele segurou a bandeira e morreu. E aí veio Khalid ibn al-Walid, que os muçulmanos escolheram. O Khalid ele fez uma tática, ele voltou um pouco com o exército, ele foi lá, atacou os romanos de uma forma que eles ficaram com medo, pensando que tinha um grande exército ali na frente deles, porque o caminho que eles levou eles, e depois eles foram recuando até voltaram para Medina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse mesmo momento que foram atacados os 3 líderes, Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostrou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina, e ele ficou sabendo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele juntou os muçulmanos e disse para eles, nesse momento, quem está tomando a frente é o Zayd. Ele pegou a bandeira e ele enfrentou e morreu. Aí falou sobre o Ja'far, depois falou sobre Abdullah ibn Rawaha. Na hora que ele estava falando sobre o Zayd, ele começou a chorar. E aí ele contou para eles a maneira que foi conduzida a batalha, em que o Khalid ibn Walid, ele pegou a bandeira e ele teve uma vitória e um recuo pela quantidade das pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi na casa do Zayd e viu que ele tinha uma filha pequena, abraçou ela e ela começou a chorar, e ele chorou levantando a voz. Ele teve um choro com voz, até que um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ó mensageiro de Allah, nós vimos o senhor chorar, mas dessa forma de levantar a voz. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou que ele amava o Zayd ibn Haritha, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: nunca vimos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes desse choro e nem depois ele chorar dessa forma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chorava, as lágrimas escorriam, mas ele não levantava a voz, a não ser quando ele falou sobre a morte do Zayd ibn Haritha. E assim Zayd ibn Haritha, a história dele foi que ele foi uma pessoa nobre, subhanallah, e ele faleceu como uma pessoa nobre também, morrendo, batalhando para defender o Islã.
E o amor do profeta Muhammad sallam com Zayd ibn Haritha foi uma questão que nos ensinou que o profeta Muhammad sallam era um líder e que as pessoas que estavam ao seu redor, ele amava elas e tratava elas de forma como se fossem seus filhos. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico na nossa vida. Inshallah, nós continuaremos, inshallah, na próxima aula com mais fatos sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.